Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nós vamos dar início nessa trilha comentando sobre alguns personagens da Bíblia. E para começar, não podia ser outro, vamos falar de Adão, ok? Adão foi o primeiro homem a ser criado. Está registrado nos primeiros versículos do livro de Gênesis, nos 31 primeiros versículos, fica ali ressaltado a presença de Deus e do homem. A partir do versículo 26 ao 31, é muito fácil de se observar que o homem, como coroa da criação de Deus, tudo foi feito para o seu bem-estar e para o seu benefício. O nome Adão vem de um termo hebraico, segundo os teólogos, chamado Adamã, que quer dizer homem ou humanidade. Viveu Adão 930 anos, Gênesis 5:5. É mencionado 33 vezes na Bíblia, 33 referências sobre ele. Encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento. Há 4 grandes coisas que são relevantes pensando sobre Adão. Primeiro, é que foi-lhe dado uma grande autoridade. Pense, foi dado domínio a este homem, Adão, o domínio de toda a terra. Segundo, foi-lhe dado uma grande responsabilidade. Está lá em Gênesis 2:15, ele deveria guardar e cuidar, lavrar, zelar pelo jardim. Terceiro, foi-lhe dado uma grande inteligência. Ele nomeou todos os demais animais. Todos os demais animais foram nomeados por ele. Encontramos isso em Gênesis 2, e versículo de número 20. Quarto, foi-lhe dado um grande amor. Deus, no capítulo 2, versículo 23, Deus criou a mulher e trouxe Adão. E quando ele viu a sua companheira, ele disse, não, ele foi impactado de tal maneira que ele disse, essa será osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tudo isso foi maravilhoso, mas apenas uma restrição foi-lhe feita. Em Gênesis 2, 16, 17, Deus disse, você pode comer de todas as árvores do jardim, apenas desta aqui você não pode comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, com tantos privilégios, pois teve a prioridade em tantas coisas, sendo ele o primeiro ser inteligente criado, o primeiro gestor, o primeiro esposo, o primeiro pai. Ele não pôde se conter nesse único limite que lhe foi dado. Todos nós sabemos as consequências dessa desobediência. Foram catastróficas, mudando sua condição de vida e mudando também o seu propósito. Tanto foi afetado Adão como todos os seus descendentes, levando-nos ao campo das crises existenciais. Adão enfrentou pelo menos 4 grandes crises na sua vida. A crise espiritual, afastou-se de Deus. A crise conjugal, aquela troca de acusações entre ele e a mulher diante de Deus, já ali no jardim, e com certeza teve consequências. Teve a crise material, porque Adão vivia ali no jardim, onde todas as suas necessidades físicas eram supridas, e depois ele foi expulso, ele recebeu uma justa causa. Deus o expulsou do jardim. E ele teve que trabalhar com o suor do seu rosto, prover o seu alimento. E por último, a crise familiar, quando ele viu um dos seus filhos tirar a vida do outro. Isso gerou uma crise tremenda familiar. A criação baseia-se no princípio da lei da espécie. Todas as coisas se reproduzem segundo a sua espécie. Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas o pecado o desfigurou.
desfigurou nele a imagem de Deus. Ele já não era mais a imagem e semelhança de Deus. Tinha em si agora a semelhança moldada pelo pecado. Então o pecado levou a sua ruptura da comunhão com Deus, entrando dessa maneira a morte, que veio a ser a punição a toda a carne pela desobediência de Adão. Não obstante, Adão não foi o primeiro ser a cometer pecado. Ele foi o primeiro homem pecador. Porém, o pecado já existia antes dele. Em Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Lamentavelmente, a queda de Adão nos trouxe terríveis consequências. Mas, no mesmo capítulo de Romanos 5, a partir do versículo 19, querido, diz assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Adão tropeçou e caiu, mas a sua descendência pode ser reerguida através da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus. Paz.